Para depois eu colocar isso lá para vocês. Então vamos lá. Gente, o de vocês também travou a tela? Peraí. Quem? Eu fazendo bagunça aqui. Toda vez eu faço bagunças nesse negócio, eu não sei porquê. Vamos lá. Tá aparecendo aí direitinho? Sim. Isso, então beleza. Então vamos lá. Olha só. Como é que eu fiz hoje? Presta atenção, para vocês verem aqui. O material vai estar colocado lá depois. Então, na aula passada, o que a gente fez? A gente fez a apresentação da disciplina, a gente falou da ementa, não é isso? E a gente começou a estudar os princípios econômicos fundamentais. Ou seja, tudo que mede a mola mestra do nosso país, que é fundamentado na economia. Aí a gente vê, vocês viram, né? E a gente viu juntos os bens de consumo, todos os bens e a relação entre eles. Tá ok? Antes da gente ir para frente, eu vou conversando e se precisar de interromper, vocês me interrompem e vão perguntando, tá bom? Olha só. Ok. Como é que eu vou acompanhar vocês lá? Vocês lembram que eu falei para vocês que eu consigo ver tudo que vocês estão fazendo, toda a dificuldade que vocês tendo, que vocês estão vendo? Olha aqui, por exemplo. Esse aluno aqui, eu não pus nome para não ficar ruim, tá vendo? Tirou 16. Quanto tempo ele ficou? 0 minutos. O último processo dele foi no dia 6. Aqui ele foi avaliado, enviar a nota e aqui um xizinho, tá vendo? Fora isso tudo aqui, aparece um gráfico lá. Quem só fez o desafio, quem só fez os exercícios, quem só leu as atividades, quem não fez nada, quem só entrou. Tá vendo como é que eu consigo acompanhar tudo para vocês? Eu queria só mostrar Sim. isso aqui, porque na hora que vocês forem avaliados, vocês vão falar assim, qual que é o critério? Vocês lembram que vocês me perguntaram? O critério é esse aqui, ó. Eu vou lá, vou olhar até antes da 1, o número de avaliação faz, eu vou e faço a regra de 3 e coloco a nota lá para vocês. Tá certo? Ô, Paulo, Fala comigo. só uma dúvida, mas assim, essa nota final, tipo Ah, tá. isso, do 16, 58, como que funciona? Isso é da unidade. Ele divide cada entrada que você faz lá, ele soma um somatório em 100. Ah, tá. Cada tópico, no caso, é Isso. um valor. É um valor diferente. Depois eu pesquiso e olho para vocês quanto que vale cada tópico lá direitinho. Se eu não tiver isso, eu falo para Entendi. vocês. Tá ok? Ô, Paulo, no meu costuma, não sei se nos demais meninos tá assim. Por exemplo, eu clico lá no livro. Aí Isso. eu leio o livro, a hora que eu volto, dá assim, seu tempo na página expirou. Aí você vai logo de Realize uma... novo. Isso, aí tem que entrar na parte do o A de novo. É isso mesmo. Acontece É assim mesmo? essas instabilidades aí são por causa da internet, tá? Não tem Entendi. importância isso não. Ô, Paulo, Pode falar, Vanessa. e a questão é das matérias não estão dando 100% mesmo fazendo tudo. É porque, olha só, Vanessa, não está dando 100% porque você já conseguiu fazer todas as UAS? Sim, não, por Não, exemplo, eu faço tudo, não. aí fica... Faz uma de 16, depois você vai fazer duas de 16, depois você vai fazer 3 de 16, entende? Aham. Aí depois que der 16 de 16, que vai dar 100%. Não, mas aí, por exemplo, a do Brandon semana passada foi a única que deu 100%, por exemplo. As outras 3 matérias, pelo menos na minha e de algumas pessoas que eu conversei, ninguém estava dando 100%. Faltou você abrir. Mesmo... Gente, Não. Essa pergunta da Aí Vanessa é boa. Faltou vocês concluírem alguma coisa? E eu entrei mais de uma Sabe vez. aquele Saiba Mais lá? Vocês fizeram todos, tudo, leu tudo? Sim. Não, então, da Sim. próxima, Vanessa, você olha isso para mim direitinho, que se continuar assim, eu vejo o que está acontecendo, então.
Tá ok? Então, aí depois eu até voltei de novo. Uhum. Aí eu cliquei em tudo de novamente, mas não dava. Tá, mas não precisa se preocupar com isso, não. Isso aí é o de menos. Tá bom? Pode ficar despreocupado em relação a isso aí. Tá? Ai, Então vamos lá. Aí, olha o que eu coloquei. Vocês lembram eu escrevi aqui dica. Olha aqui para vocês verem. Daquela última conversa que a gente teve, vocês falaram que estava tendo um pouquinho de dificuldade. Aí eu falei para vocês, gente, tudo que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. E vocês já me conhecem, sabem que eu vou fazer mesmo. Tá vendo essa impressorazinha aqui? Se vocês não quiserem fazer por aqui, ou seja, tem que fazer por aqui, eu estou me expressando errado. Mas se vocês quiserem acompanhar por aqui, vocês já fizeram o teste de imprimir isso aqui? Já eu tô imprimindo, tipo, pra mim guardar numa pastinha que eu tenho. Isso. Então, todo mundo que, quando tiver, a palavra até ruim, né? Quando tiver enjoado daqui, ó, imprime isso aqui, porque salva tudo em PDF, tudo isso aqui, ó. O tempo médio para fazer uma unidade dessa aqui é no mínimo 1h30. Não é rápido, não. Eu entendo todas as ponderações e porque vocês ainda também não estão familiarizados com isso aqui, ó. Mas depois vocês vão ver que vai ficar legal, o assunto vai melhorando. Agora, a coisa que vocês me falaram, que eu concordo, é que é realmente extenso, é grande. Aí vem aquilo que a gente falava antes. Vocês viram por que diminuiu o número de disciplinas? Porque é muito conteúdo para a gente estar estudando e vendo. Tá ok? Vamos para frente. Olha só. Na aula de hoje, eu preciso e vou definir junto com vocês o que é economia circular. Eu coloquei aqui os exercícios e eu coloquei o desafio. Aí vocês vão me ajudando. O desafio lá tem resposta? Tem. Tem também resposta esperada? Tem, Isso. aham. Então não precisa de eu colocar, não, mas eu coloquei porque eu achei que para vocês não aparecia. Não tem importância. Esse desafio é aquele do Excel, Paulo, ou da semana passada? Não, eu dava semana passada, nada ainda de novidade, não. Ah, Tá? tá. Então vamos lá. Uhum. E eu coloquei aqui debate quais são os principais problemas econômicos que o nosso país está enfrentando na atualidade. Foi aquilo que eu pedi para vocês fazerem. Confere. Fala comigo, gente. Sim. Isso. Então, beleza, Luiz. Olha só. Então, vou começar lá com a economia circular. Vocês vão reparar que esse tópico aqui não tem lá. Tá vendo? Por que é economia circular? Olha só, eu quero que vocês pensem aí na sobra do café, tá? Para vocês entenderem esse círculo aqui. Então, a gente tem a sobra de uma matéria-prima, tá vendo aqui? Essa matéria-prima, ela vai entrar dentro desse círculo aqui, ó, para evitar desperdício. Isso é uma tendência no mundo e o Brasil está tentando colocar isso aqui dentro das suas empresas para evitar resíduos. Então, essa economia circular aqui, ela dá para fazer em tudo aquilo que cria-se resíduo e tudo aquilo que é para evitar perda. Tá ok? Aí eu coloquei para vocês o conceito. O mesmo círculo aqui, ó, vocês vão ver. Então, é aqui, ó, o modelo econômico regenerativo e restaurativo que valoriza os resíduos da indústria como fontes de novas matérias-primas com alto valor agregado. Esse alto valor agregado aqui, ó, é para aumentar a receita da indústria com o que sobra. Porque tudo na indústria que sobra, a gente chama de perda. Então, para evitar essa perda, a gente agrega valor econômico aqui. Tá ok? E ao contrário do modelo econômico vigente, torna possível produzir sem esgotar os recursos naturais do planeta. Então, isso aqui é uma coisa e é uma tendência natural do que está acontecendo no nosso país, do que a gente está procurando para evitar perda no nosso sistema econômico produtivo. Aí vem a minha primeira pergunta para vocês. Isso aqui é viável, gente? Fala comigo. Fazer isso é viável? Ou vai depender? Ou o que vocês acham disso aqui no exemplo do café? Fala comigo. Vocês têm que falar comigo, gente. Ô, Paulo, no caso, naquela parte lá de design, entraria como o que no café?
Aonde? Deixa eu Porque voltar. tem Aqui. matéria-prima, Voltei. design. Como que você vai transformar o café em alguma coisa? É o design. Ah, tá. O que ele Tipo, vai virar? O que ele vai virar? O que sobrou do café, ele vai virar o quê? Por exemplo, o pó do entendi, café, o farelo, aquele negócio, ele vai virar o quê? entendi. Beleza? Isso. Beleza. Agora, disso tudo aqui que a gente está falando e de tudo que a gente estudou, o que falta a gente falar aqui em termos de Brasil que a gente não falou ainda? Ninguém falou isso comigo até agora. Dentro desse conceito aqui também, o que a gente falta falar em termos da nossa legislação e do nosso país? Nós falamos de renda, não falamos? Fala comigo, gente. A gente falou de renda, a gente falou de bens de consumo, a gente falou de produto, a gente falou de economia circular, a gente falou de economia familiar, não falou? A gente falou de recebimento de salários, a gente falou de oferta e demanda. Agora, o que a gente esqueceu de falar? Vocês têm que me ajudar. Hein? Ganhar dinheiro é bom? Sim. Pois é. Agora, o que tem que fazer depois que a gente ganha dinheiro? Se eu não me engano, foi o Azaf que deu esse exemplo na aula passada. Vocês estão reparando que todo início de estudo da economia não fala em impostos? Ou só eu que percebi? Hora nenhuma da nossa matéria, até agora, a gente não ouviu falar da palavra imposto. Por que não? Verdade. Por que não? Sabe por quê, gente? Porque se falar em imposto, vocês lembram que a gente usou escassez econômica? Se a gente falar em imposto e falar em agregar alguma coisa para a economia, ela vai funcionar de forma plena? Não vai. Então, primeiro a gente estuda qualquer tipo de economia, qualquer tópico de economia de fórmula, de maneira global e de maneira geral, para depois a gente colocar os impostos de determinado país e de determinada região. Região que eu falo é o município, que a gente vai tratar dos impostos estaduais. Tá ok? Vocês não esqueçam que a gente não está agregando valor ainda sem descontar o valor do imposto. Tá? Isso. Também, Pode falar. também conta valor de exportação de Também, outro porque a país. gente. Também, quem está falando comigo? Só o nome para mim ver. É o Fábio. Ô, Fábio, também porque a gente paga imposto sobre exportação e também a gente paga imposto sobre importação. Ou seja, qualquer atividade econômica, ela gira em torno dos impostos. Porque pode falar, depois eu completo. Eu entendi, mas dentro dessa matéria nós vamos estudar junto com o imposto e com o valor da exportação também? Vamos. A gente tem que ver isso para a gente ver o valor real do que vai custar o que a gente está fazendo. Tudo a gente tem que saber o valor real. Você concorda que tudo que a gente está vendo, que a gente viu até agora nessa unidade, não agregou valor de imposto? Então a gente não sabe a real situação sem imposto. Vocês concordam? A gente precisa saber o valor de qualquer que seja o imposto. Imposto de importação, de exportação, estadual, federal e municipal. A gente tem que saber aonde que ele entra dentro da economia. Ou seja, ele entra onde? Em tudo. Porque tudo que a gente falar em economia que não se paga imposto, a gente já falou que é de forma ilícita. Tá ok? Ok. Beleza. Então vamos lá para frente. Ô, Paulo, esse conteúdo você vai colocar no AVA depois? Claro. Eu posso colocar a gravação, como a gente fez semestre passado, a mesma coisa, certo? E vou colocar o PDF e continuo mandando para vocês no grupo de economia, tá bom assim? Tá, joia. Isso aqui eu faço para vocês, não tem... Eu não tenho essa coisa, não vou mandar, não, eu mando tudo. Inclusive, tudo que vocês precisarem também, além... que não tiver aqui, se vocês tiverem dúvida, pode pedir que se eu tiver material, eu mando na mesma hora. Tá bom? Tá, joia. Então vamos lá. Aí a gente vem aqui agora o próximo, que é o desafio. Olha só. Já que vocês têm a resposta, mas então da próxima não precisa. Mas olha só. Imagine uma situação em que você é o presidente da República e precisa decidir entre reduzir a poluição liberada pelos combustíveis fósseis, gasolina, diesel e querosene, que nem colocou o álcool, tá vendo?
e aumentar a produção de automóveis. Ou seja, a escolha é poluição versus produção de automóveis. Argumente o que aconteceria no sistema econômico. Aqui a gente tem custo barra resultado. Custo é o que gera receita e resultado é o valor da receita, que é o lucro oferido. Caso optasse pela redução da poluição, e o que aconteceria caso optasse pelo aumento da produção de automóveis. Antes de eu ir para frente, o que isso aqui vai gerar para a economia, gente? Ou melhor, o que isso aqui vai gerar para o governo? Fala comigo. Se você decidir diminuir a poluição, o que você precisa para fazer isso em relação aos órgãos governamentais e o que você vai fazer se você decidir aumentar a produção de automóveis. Eu quero falar em termos de governo. O que acontece para o governo? É interessante ou não é interessante para o governo isso? Todas as duas situações. Não é interessante porque vai ter redução dos impostos. Ô, Vitória, me ajuda. Vai ter redução ou aumento de impostos? Por que vai ter redução de impostos? Me conta. Não, porque aí, no caso, se reduzir, no caso, o número de produção de petróleo, vai reduzir as empresas, então vai diminuir, não? Não vai aumentar, porque isso aqui tudo é novidade. Você vai fazer o que você já tem. A única coisa que você não pode pensar aqui é que vai diminuir a arrecadação fiscal. Falando de Brasil, a única coisa que a gente não pode pensar em relação a impostos no Brasil é a diminuição de impostos. Isso tudo aqui vai agregar valor econômico para a economia governamental. Todas as duas opções. Deu para entender isso? Até diminuir a poluição? Hã? Como é que é? Até diminuir a poluição? Até diminuindo a poluição? A produção de quê? É porque para você reduzir a poluição, você precisa reduzir a relação tanto aos automóveis ou também, né, saber a manipulação do gasolina, do diesel, do querosene. Aí você vai diminuir a poluição, vai ter mais imposto? Vai ter mais imposto porque vai aumentar as outras coisas que não estão ligadas a automóveis e a poluição. Vocês estão vendo quando eu falo para vocês que o assunto que a gente está tratando é amplo? A gente não pode só pensar em automóveis e só em poluição, não, porque é só isso que causa poluição. Entendi. Não. Mas aí, no caso, Entendeu? tipo, tira dessa parte, vai tirar dessa parte, mas vai aumentar em outra, certo? Exatamente. É isso que funciona dentro dos ciclos econômicos. É o que eu preciso que vocês saibam. Que a economia, em conjunto com o governo, ela não joga para perder em termos de arrecadação de impostos. Isso não só aqui, em qualquer país é desse jeito. Porque a única forma que um país tem de conseguir dinheiro, ou seja, de conseguir capital, é através da arrecadação de impostos de pessoa física e de pessoa jurídica. Deu para entender isso? Entendi. Que aí, no caso, tipo assim, se a empresa fechar, eles vão parar de pagar, mas aí eles pegam e começam a tirar, aumentar em outra parte. Exatamente. E de outras empresas do mesmo setor ou de setores diferentes. Isso é o que a gente chama de agregação de valor econômico para a economia governamental. Tá ok? Então, vamos lá. Esse foi o desafio. Tá lá. O raciocínio, então, isso aqui tudo vocês viram, não viram? Vocês viram isso? Fala comigo. Vamos considerar que tem... Estou dizendo lá no de vocês. Apareceu a resposta deles, né? É igual essa aqui que eu pus? Porque esse aqui tá lá. Isso aqui não foi eu que fiz, não. Ele falou dos 2 pontos. Hã? Sim, ele falou dos 2 pontos, né? Falou, então, porque vocês vão ver que eu vou pôr a fonte lá. Então, isso aqui vocês têm lá e vão ter aqui. Então, ele está aqui. Decidindo reduzir a poluição, vocês vão ver que tudo aqui vai gerar ou vai agregar valor econômico. Eu coloquei aqui porque eu achei que esse aqui não estava lá, não. Eu achei que eu tinha restringido, mas não restringi. Vai continuar lá para vocês, então. Então, o raciocínio é esse.
eu coloquei a resposta de uma para diminuição de poluição e a outra, olha aqui, ó, para aumento de produção de automóveis. Eu coloquei as duas respostas. Olha aqui, quer ver o que mais que tem que eu coloquei? Olha só. Isso apareceu Paulo, para vocês. caso Oi. Fala eu não comigo. tenha, tipo, colocado igual eu não coloquei falando mesmo da economia, eu coloquei falando, tipo, naquele exemplo que estava lá anterior, Isso. que, tipo assim, se Entendi. tomasse uma decisão, causaria o quê em uma parte, se tomasse a outra decisão, colocaria outra parte. Não, tá De ok. certa forma, tipo assim, vocês falaram que não tem importância, mas seria certo ou errado no raciocínio? Tá certo o seu raciocínio, só que você só pensou nas duas formas que está aqui no exemplo, que é a poluição e a produção. Você respondeu só específico, você só não colocou no geral. Não está errado, não. Está certa a resposta. Entendi, A resposta não. O seu raciocínio está correto. entendi. Tá ok? Então, o Ok. que mais que eu pus? Aí eu coloquei os exercícios. Sabe-se que o modelo econômico é uma. Aí vem cá, representação genérica do funcionamento de mercado não é genérica. Metodologia de estudo que busca levantar todas as variáveis que influenciam o sistema econômico. Isso aqui também. Representa apenas e exclusivamente de gráficos econômicos. Não é. Não. Representação restrita aos fluxos de comércio do sistema econômico. Essa é a resposta, não é isso? Se eu não estiver enganado, é. Simplificação do sistema econômico através de gráficos, esquemas ou mesmo teorias. Não simplifica nada. Tudo que se vai falar em sistema econômico não é simples. Precisa de estudo. Aí como é que eu fiz para vocês aqui? Olha só. Eu coloquei que a 1 é letra E. Aí vocês conferem lá para mim se eu não errei também, tá, gente? Tá aqui. 1 é letra E. A letra E, no caso, é a simplificação do sistema econômico. Isso. Modelo E. Então, modelo Ô, econômico. Paulo, Fala comigo. Paulo, Vê se eu errei. Maria Clara aqui, gente. Que prazer em te ter. Fala comigo, Maria Clara. Fala. Você falou que a 1 é, mas no caso você falou que não era simplificação. Então eu falei errado. É porque você chegou aí, tá vendo? Você já está me atrapalhando. Tá vendo, né? Já cheguei te corrigindo. Não, então tá certo. É a letra E mesmo aqui, ó, porque eu fiz a trem lá, eu preparei direitinho. Então é essa aqui que é a resposta. Gente, a Maria Clara é aluna nossa, para quem não a conhece, do sexto, não é isso, Maria Clara? Isso. Isso, do sexto período. Então vamos para frente. 2. No modelo do fluxo circular da economia, foi o que a gente colocou lá, tá vendo? Economia também chamada de economia de concorrência pura. As empresas fazem parte dos mercados de fatores de produção da seguinte maneira. Responde para mim essa. Deixa eu ver se eu errei. São consumidores de insumos produtivos, inclusive de mão de obra oferecidas pelas famílias. Oferecem insumos produtivos para as famílias consumidoras. São consumidores de insumos produtivos, mas não de mão de obra, visto que essa não se transforma no processo de produção. Oferecem produtos que são bens e serviços para as famílias consumidoras. Oferecem insumos produtivos para o governo. Eu coloquei que é a letra A. Eu estou correto ou estou errado? Eu acho que tá correto. Eu também acho, porque, vamos voltar. São consumidores de insumos produtivos, que a economia circular pega o resto da produção, inclusive de mão de obra oferecida pelas famílias. Em todos os momentos aí dessa primeira unidade, a gente está falando da produção em família e da produção em série para gerar receita. Então, está correto. Então, vamos de novo. Tá 2, agora 3. Com relação aos bens utilizados no sistema econômico, assinale a alternativa correta. Aí são os estudos da segunda parte da matéria. Vamos lá. Bens livres existem em quantidade limitada e sua obtenção necessita de muito esforço humano. Eu não acho que Essa tá errado. está errado, também acho que está. Alimentos e produtos de higiene são exemplos de bens de consumo duráveis. Eu também acho Também que tá está errado.
Os bens de serviço são intangíveis. Intangíveis, gente, é que não são palpáveis, mas podem ser estocados. Eu também acho que está errado. Eu também acho que tá. Eu acho que a certa é a D. Então, bom, podemos atribuir características como peso e altura aos bens materiais. Também isso aqui está correto. Agora vamos ver a última. Um computador e uma máquina de linha de produção são exemplos de bens de consumo duráveis. Essa aqui pode confundir um pouquinho, não pode? Pode. Pois é, porque agora isso aqui, computador e essa máquina aqui, eles têm tempo de vida útil dentro da empresa, não tem? Sim. Pois é. Então vamos ver qual que é a resposta. É letra D mesmo. Porque justamente por essa justificativa que eu falei para vocês. Isso aqui não é durável porque tem tempo limitado. E isso aqui, ó, computador e máquina, com o tempo dentro das empresas, eles vão se tornar obsoletos. Tá ok? Então, a resposta é a letra D mesmo. Certinho? Certinho. Então, vamos. Agora esse. Os bens de capital são importantíssimos para o desenvolvimento e crescimento do sistema econômico. Em relação à sua definição, marque a alternativa correta. Então, estão falando de bens de capital, está falando aqui de emprego de dinheiro. Destinam-se diretamente ao atendimento das necessidades humanas. Pode ser. São bens que passaram por todos os processos e serão destinados ao consumidor final. Eu acho que não. São aqueles utilizados na fabricação de outros bens, mas não se desgastam totalmente no processo produtivo. São aqueles que ainda serão transformados durante o processo de produção. E são bens que podem ser utilizados por muito tempo. A resposta correta Eu acho que é a C. é a C mesmo. Olha lá. São aqueles utilizados na fabricação de outros bens, mas não se desgastam totalmente no processo produtivo. É o que é justamente isso. Porque você compra alguma coisa para produzir outra coisa e gerar receita e gerar lucro. Dúvidas nessa? Isso seria a resposta da de trás? O computador e outra coisa seria... Exatamente isso. Certinho. Foi o Fábio, né? Uhum. Isso Não mesmo, entendi, Fábio. Está então. correto. E por último, em relação aos fatores de produção, ou seja, insumos utilizados no processo de produção, assinale a alternativa que não indica um fator de produção. Essa é dada. Capital é? É. Sim. Trabalho é? É. Sim. Mão de obra. E salário? Não. Não é. Porque está vendo que o salário paga isso tudo aqui? O salário vai gerar capital, o salário vai pagar a mão de obra, o salário vai comprar a terra e o espaço fixo, e o salário vai determinar o valor do capital fixo. Está correto isso? Então, vamos ver a resposta. Sim. A resposta, então, é letra C. Aí, agora, para a gente finalizar, mas tá, deu certo, nós temos... Não, dá tempo. O debate que eu combinei com vocês é para responder essa pergunta aqui, ó. A ela... Não, tá não. É essa aqui. Quais são os principais problemas econômicos que o nosso país está enfrentando na atualidade? Eu só vou descompartilhar e vocês vão falar isso para mim. Que aí agora a gente fica aí. Fala comigo isso, gente. Tem que falar, gente. O alto cargo de impostos, sobretudo. Em relação ao quê? Tá certo, Fábio. Em relação ao quê? É a tudo mesmo, né, Fábio? É o que você falou aí. Alta carga de impostos em relação a todos os bens que temos. Tá certo o que o Fábio falou, gente? Tá ok. Fala mais um para mim. Sim. Antes tinha até uma propaganda na televisão. Eu não sei se vocês já devem ter assistido. Que, tipo assim, a moça ia passar um batom, aí vinha a mulher e cortava metade. Aí a moça ia morder uma maçã, a mulher vinha e dava uma mordida. Tudo a Vocês metade lembram é dessa propaganda? imposto.
Tipo assim, tudo tem uma parte de imposto. Aí tinha o batom, tinha uma fruta, tinha um outro negócio que, tipo assim, cortava, tirava daquele negócio uma parte, tipo assim, referente ao imposto. Isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. É um exemplo assim, como é que eu vou explicar? É um exemplo mais que real. Tudo que a gente compra hoje de bens, qualquer tipo de bem que a gente compra, ou qualquer coisa que a gente compra para consumo, ou que seja para ser durável ou não, 40% é imposto. Vocês conseguem ver a proporção disso em números maiores? É muito distorcido o que a gente compra e o que a gente paga de imposto em relação ao preço e ao valor do nosso dinheiro. Vocês conseguem entender isso? Tipo assim, a gente paga muito imposto em relação ao que a gente ganha, né? Exatamente. Desproporcional ao que a gente ganha. É isso aí. Ô, Paulo, Fala comigo, Maré. o imposto está relacionado, tipo, com a desvalorização da moeda, no caso? Assim, ele independe da desvalorização da moeda, porque a nossa moeda ela não tem valorização perante as outras, entende? Mas, de todo jeito, a gente não paga imposto. Então, o imposto ele não está intimamente ligado a valorizar ou desvalorizar a moeda. Não pode afirmar isso, não. O imposto não desvaloriza e nem valoriza a moeda, não. Ele tira o poder que a moeda tem em relação à compra. Certo, gente? Certo. Mais uma coisa. Fala mais para mim um pouquinho. Fala lá. As cargas tributárias do sistema brasileiro é semelhante ou igual a todos os outros países, assim? Maior do que 80% de todos os países do mundo. A nossa. E por que é tão alto, Paulo, assim? Maria Clara, essa coisa da nossa carga tributária vem desde a nossa colonização, que a gente paga imposto maior em cima de tudo. É um problema estrutural nosso. Você consegue entender isso? Eu vou te falar assim, de coração, eu não consigo entender como é que a gente não consegue, como população, reduzir a nossa carga tributária. Até hoje. Eu ainda tenho fé que a gente vai conseguir isso, mas eu não vejo ainda uma saída a não ser com o governo. Não tem outro jeito de diminuir imposto. Ou então o que faz a maioria, né? Só nega, né? É o que acontece no nosso país hoje, é isso. Fala mais, gente, comigo. Por isso que as pessoas só negam também, né, Paulo? Por causa Por tipo isso, assim, não, é somente por isso. Vocês estão vendo aí, acompanhando os noticiários, negócio, que eu, quando falo ali, gente, vocês acham que eu sou a favor do Bolsonaro. Não sou, não. Eu vou até falar isso para vocês. Sabe quando eu coloco aquela figurinha do exército lá para vocês no grupo? Sim. Aquilo é homenagem a meu filho, tá? Que meu filho serve o exército, mas eu não sou nada de direita e esquerda, não, muito pelo contrário. Aquilo é uma homenagem que eu faço sempre para ele. Uma hora eu conto a história para vocês. O que acontece? Vocês viram como é que a família dele agora está comprando as coisas com aquelas coisas de rachadinha, que é só em dinheiro vivo? Porque dinheiro vivo, para qualquer que seja o mortal hoje aqui no Brasil, ele não tem fonte, ou seja, ele não tem origem. Ele não passa por banco, por cartão de crédito, por onde que for. Ele é aquela coisa que a gente fala assim, lavar dinheiro. Tipo assim, não tem que dar declaração, né? Não tem. Ele sai da onde, a gente não sabe de onde que ele vem, mas ele existe. No papel lá, né? O papel que existe. Mas a origem dele, para onde que ele vai, a gente não sabe, não. Por isso que chama lá lavagem de dinheiro. É onde que a gente está vivendo o nosso caos aí em relação a isso tudo aí. Certinho, gente? Certo. Mais alguma coisa? E tem uma solução para essa pergunta? Qual, Fábio? Fala comigo. A pergunta foi qual que é o maior problema, né? Quais os maiores problemas? A minha resposta para amenizar o nosso problema econômico, a principal coisa que tem que se fazer no Brasil é uma reforma tributária e a diminuição dos valores cobrados dos impostos. A minha resposta é essa. Teria que mudar tudo, né? Tudo. Toda a forma tributária no geral. Isso tinha que ser revisto. Isso requer tempo. Paulo Guedes é um cara muito inteligente em relação a isso. Mas o cara quer aumentar imposto, ele quer colocar mais. Para nós não vai resolver nada. Vai piorar o que ele está querendo fazer lá, né, na minha humilde opinião. Porque ele não está pegando todos os nichos econômicos, não. Ele está pegando só lucro real, lucro presumido.
prestador de serviço Simples Nacional e outras pessoas não estão entrando no que ele está falando que vai ser bom para a economia, não. Esse monte de crise, um monte de empresa fechando e tal, eles não vão diminuir o imposto de forma nenhuma. Na verdade, eles adiaram o imposto, né, para aquelas empresas, eles só adiaram e aí acaba acumulando mais no final. Será que alguma coisa eles vão fazer? Porque eles não vão simplesmente Não vão. Você sabe por negar. você sabe por que eles fizeram isso, Fábio? Porque se eles não fizessem isso, a gente já tinha quebrado. O Brasil já tinha quebrado há muito mais tempo do que se esperava. Por isso, essa flexibilização de prazos e decorrência dos impostos. Só por isso que o governo deu isso. Porque senão já tinha quebrado. Eles pensam lá na frente, eles não pensam momentaneamente igual a gente faz, não. Por isso que ele deu. Ele que eu falo assim, o governo, no geral, deu essa prescrição ou esse prazo maior para o recolhimento dos impostos. Quem sabe que as empresas não têm condição de pagar porque não está oferindo receita. Como é que vai pagar? Não tem jeito, tem que parar mesmo. Parar e dar prazo. Certo? Mais alguém, gente? Mais alguém, gente? Ô, Paulo, mas no caso, esse índice de inflação tem alguma coisa a ver relacionada assim, com as dívidas que o Brasil tem? Tem, né? Tem. Aumenta, né? Porque a nossa dívida externa, ela só aumenta. Ela nunca teve ao ponto de se estabilizar, não. Ela é uma crescente. Em todos os sentidos. Tá ok? Ô, Paulo, fala comigo, Maria. Fala comigo. Vocês estão com um grupo de WhatsApp dessa turma? Tá, tem. Coloca lá. Tá, eu vou mandar, eu vou pedir para... Pode ser para você, Vitória? Pode sim. Eu vou te mandar o contato dela e aí você coloca ela lá. Eu já te coloco lá, tá, Maria Clara? Pode deixar, desculpa Tá bom. aí, esqueci. Obrigada. Tá bom. Ô, gente, então a gente fica por aqui. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou às ordens, igual a gente sempre vai falando por WhatsApp. Qualquer dúvida, é só me chamar. E para a próxima aula, eu vou preparar uma aula diferente para ver se vocês vão se adequando direitinho. Tá ok? Tá, João, então, atividade, por enquanto, precisa não. Só assim, por enquanto, tá ótimo. Tá bom? Tá, obrigado okay, aí. obrigada. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, eu estou às ordens. Grande abraço para vocês. Boa noite. Tchau. Tchau.